E aí eu vou... Tá. Eu faço daí o filé mignon Uhum. e depois eu derreto o queijo e daí misturo tudo. Ai, tem um monte de queijo aqui, gente. Não sei se já pegaram aqui, ó, mas olha. Tá, eu tô curioso pelo resultado disso aqui. Tem gorgonzola, E eu vou gruyère. falar uma coisa para vocês. Convidei Roberto para vir. Vou fazer um churrasco. Vou falar. Fala. Fazer um churrasco. Eu sou mestre do churrasco e tal, não sei o quê. Daí ontem ou antes de ontem, não sei, Rodrigo, acho que não vou fazer um churrasco. Vou fazer um fettuccine e tal. Mudou tudo. Olha só. Mudou. Então agora eu tô curioso, porque ele disse que esse prato é um dos pratos principais que ele faz e tal. Quero ver. Eu faço muito churrasco, todo final de semana eu faço churrasco, sou um apaixonado. E não por convida a churrasco. gente, ó. E depois do churrasco, à noite rola sempre aquele carreteiro. Mas tirando esses dois pratos, eu gosto muito desse prato em especial. E quando eu posso, sempre vou lá na macarronada italiana, ali na Beira-Mar. Pô, ali é muito top. E eles têm um filé mignon, um molho quatro queijos, que, cara, é sensacional. Então eu tento replicar aquilo ali, porque pra mim Gratinadinho. é um nível muito alto, assim, de... Eu gosto muito. Então em casa a gente costuma fazer isso, né? Quando eu vou pra cozinha é isso que eu faço. Muito top. Mas eu tô falando ali do carreteiro, eu vou dizer assim, tem duas coisas que eu adoro. O carreteirinho de churrasco, aquela sobrinha, tu pica uma cebolinha e tal, fica uma delícia. E restinho de geladeira. Quando tu pega aquelas coisinhas, tudo que tem na geladeira assim, faz um negócio que tu nunca consegue repetir, porque nunca tem as mesmas coisas. Sim. Cara, eu adoro isso. Dá um saborzinho diferente, assim, fica sempre muito top. E lá em casa o carreteiro é tradicional da minha família, assim, né? A minha mãe sempre fez e a família dela também fazia. E o carreteiro da minha mãe é o melhor que eu já comi. Então eu tentei aprender o máximo possível com ela. É uma receita de família. Ela também faz uma maionese quando a gente faz churrasco, aquelas caseiras, que é uma delícia. Então, Aquela com ovo? Com Ovinho ovo, batido? bate, com Essa azeite ali. A minha esposa agora pegou a manha de fazer. Ela aprendeu a fazer essa maionese, porque eu falei, tu tens que aprender isso. Não, mas a maionezinha de ovo batido é... Então são receitas assim que marcam a infância, né? E aquele sabor, às vezes pra mim, faz muito mais sentido um carreteiro do que pra uma outra pessoa, porque eu tive isso na minha vida há muito tempo. O churrasco da mesma forma. Os meus filhos adoram, tenho dois, de 3 e 5 anos. A Helena de 3 anos e o Gustavo de 5. A gente faz fala em churrasco e diz, oba, churrasco! Coisa boa. E aí já fica encostado ali no churrasqueiro e, né, aperitivando o tempo todo. Eles adoram, comem bastante. Eu vou dizer que essa de maionese, não sei se tu gosta de doce com salgado, eu gosto. Eu aprendi uma maionese de batata doce. Geralmente a maionese é de batata inglesa, né? Ao invés de botar batata inglesa, faz com batata doce. Cara, fica tudo igual, só bota batata doce. Esse eu não provei Fica ainda. muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. É muito teste. gostoso. Pra quem gosta do doce com salgado, com churrasquinho, fica aquele salzinho assim, maravilhoso. Robertão, me explica uma coisa, cara. A psicologia da propriedade. Qual o impacto desse movimento na autoestima, na saúde mental das pessoas, dos ocupantes, dos donos? Porque tem gente que não liga, mas eu acho que a maioria das pessoas fica preocupada, né? Poxa, a casa para ficar pro meu filho, eu tenho e não tenho porque não consigo fazer nada com aquilo. E qual o impacto disso, cara, no humano, no lado humano, sabe? O impacto é muito, muito alto, muito relevante. Inclusive nas entregas, quando a gente finaliza o processo, a gente consegue perceber, porque é um momento emocionante. As pessoas às vezes choram. Olha, que legal. Esse que a gente fez no Campeche foi muito legal. Tinham algumas pessoas assim de mais idade, e eles falaram assim, eu tô há 40 anos tentando regularizar o meu imóvel. E ali conquistei isso finalmente, sabe? Aquela batalha, aquela briga durante anos, preocupado porque eu só tenho a posse, será que vai aparecer alguém dizendo que é dono? Será que a prefeitura vai vir me embargar, pedir a demolição da casa? Então a regularização da casa das pessoas, muita gente só tem uma casa. Então eu estou regularizando o único bem, o mais importante que ele tem, que é a casa deles. E que foi difícil já mesmo não tendo regularizado, já foi difícil construir, manter. É um trabalho de vida, assim, eles vão construindo aos poucos, muitas vezes. Aí quando entrega o título de propriedade para aquela pessoa, ela diz, agora é meu de verdade. Sabe, aquele senso de pertencimento. Até, inclusive, a gente tem uma prática lá na empresa que a gente instala plaquinhas em todas as casas que aderem ao processo. Então, contratou a empresa, a gente vai lá e coloca uma plaquinha, número do processo, lote e quadra, todo mundo recebe. Então, tu anda na rua, se for lá no Campeche, ali, Lomba do Sabão, Lagoa da Chica, aquela região, vai ver várias plaquinhas nossas. A gente
E ali, então cria um senso de pertencimento, as pessoas querem ter a plaquinha. E essa plaquinha é legal porque ela dá meio que um senso de proteção, né? Porque tu olha a plaquinha assim, não, peraí, se chega alguém lá, por exemplo, reclamando, não, peraí, eu tô em processo de REURB. E uma coisa da REURB é interessante, que a gente não trouxe, vou me intrometer aqui no que tu estava falando, é que ninguém pode fazer nada se tu já está em processo de REURB. Não é verdade? Se tu entrou com o processo de REURB, é mais ou menos? Em parte. Aí não pode ir lá reclamar, a prefeitura não pode derrubar a casa, tem que esperar o processo ser concluído. É mais ou menos isso? Mais ou menos, é porque assim, eu estou irregular, inicio um processo de regularização, ou seja, eu estou no momento de regularizar. O processo está correndo. Está correndo. Não é por isso que eu vou continuar fazendo o errado, que eu vou continuar construindo, que eu vou continuar expandindo, que eu vou continuar desmatando, não é essa a ideia. Então, para quem faz dessa forma, a demolição vem, a gente tem casos que acontece isso. O morador é autuado e ele continua. Ele descumpre, ele não quer saber. E aí a prefeitura vai fazer a demolição. Agora, o morador que está irregular, mas ele busca a regularização, a prefeitura enxerga, opa, ele está buscando uma saída. Por que eu vou autuar ele? Eu vou dar tempo para ele. Agora, se ele abandonar o processo, ou o processo for indeferido, aí a prefeitura retoma lá para fazer os trâmites, né, para o poder de polícia controlar. Mas quem está na REURB, e falou da placa, é interessante, tem uma placa maior, que é um 80 por 80, assim, que a gente instala na entrada das ruas, e tem a plaquinha menor, que a gente bota nas casas. Aí teve um morador que falou o seguinte, eu quero uma placa daquelas grande. Daí eu falei, mas por que tu quer uma placa grande? Não, porque é o seguinte, eu estou terminando uma obra, e eu preciso botar, porque daí se a fiscalização vier, eles não vão me embargar. Eu disse, não, amigo, mas aí não é para isso. Não é assim que funciona. Se tu estiver tocando a máquina lá, eles vão te autuar de qualquer forma. Não é a placa. Se a obra está irregular. Mas cria essa ideia de que, né, eu tô blindado, eu posso tudo agora. Não é bem assim, a gente explica isso nas reuniões, mas acontece. Eles também, por exemplo, eu inicio a REURB dessa área aqui, tem 1.000 metros quadrados. No meio do processo ele vai lá e parcela, faz 10 lotes de 100 metros quadrados. Isso não pode fazer, entendeu? E aí, mas isso acontece de todas as formas, assim, a gente tenta orientar, mas quando há um excesso, a prefeitura tem que vir e fiscalizar. Eu digo sempre assim, eu sou advogado, o advogado faz processo, não faz milagre. Tem casos que não dá para regularizar, e eu vou ser bem honesto, se achar que não dá, eu nem vou propor. Agora, se eu me convencer que dá, eu vou até o final. Eu vou brigar por todo mundo e vou ir onde for preciso. Já fui a Brasília várias vezes para resolver, quando aqui dá uma travada, e funciona. Então a gente tem que ser persistente, sempre fundamentando, né? Não dá para querer forçar a barra, porque ninguém quer se incomodar, nem a prefeitura, nem a gente. E tem conflito, sim, porque tu envolve vizinho, órgão público, proprietários antigos, vários interesses. Existe conflito, às vezes, nesse meio de regularização? Tem conflito, tem briga de vizinhos. Tem muita briga. Teve uma situação em Palhoça, uma área, uma REURB social, que a gente chama, baixa renda. Na hora da equipe lá fazer a medição dos lotes, começou uma discussão entre os vizinhos por causa do limite. E aí a equipe me ligou, doutor Roberto, estão brigando aqui, estão no soco, estão rolando aqui, o que eu faço? Eu falei, não, vai chamar a polícia, chamar alguém, né? Não te mete ali. E acontece essa briga de vizinhos. A REURB não comporta disputa possessória. Então, se estiver brigando com o vizinho, os 2 lotes que estão em disputa ficam travados e todo o resto continua. Ele não prejudica o grupo. Mas é importante saber que esses conflitos acontecem. Tem uma etapa do processo que a prefeitura é obrigada a fazer as notificações quem está no entorno, quem não aderiu, publicação de edital. É o momento das pessoas impugnarem se tiver algo relevante. Olha, eu sou proprietário dessa área, eu não concordo que faça uma REURB em cima dela. Aí é o momento. O vizinho, esse cara invadiu 1 metro do meu muro. Eu estou discutindo isso com ele. É o momento de questionar. Conflito sempre vai ter. Mas a REURB é um processo que é para regularizar posses mansos e pacíficas. Né? É para não ter problema. Será que a gente consegue colocar? Não passa disso? Eu acho que já está pronto aí. Quer botar? Vamos colocar. Vamos. Colocando aqui. Acho que deu, né? Acho que tá bom. Acho que nem cabe mais na panelinha. É porque o café da manhã foi reforçado. Foi. Eu dia de gravação eu almoço 2 vezes, né? Eu almoço agora de manhã, que nós estamos aqui gravando,
às 10h11. Então eu almoço ali por volta de 10h30, 11 horas, que é a hora que termina a gravação, e depois lá pelas 3h30, 4 horas, quando é a segunda gravação. Que à tarde a gente tem uma outra gravação. Valeu. Então eu almoço 2 vezes, cara. É fantástico, é fantástico. É muito bom. Deixa eu dar uma mexidinha. Ajustada nela aqui, só para ela ficar toda mergulhada. Então depois tu briga com a gente que não ficou duro, não resolveu. E nesse caminho da Reurb ali, a gente passou por vários desafios, né? Desde o início ali, de buscar capacitação, gerir as equipes. Como eu disse, advogado, nós não temos na faculdade a gestão, né? Nós não aprendemos isso. Aprende na prática. Como é que se vira? E a gente vai aprendendo, vai buscando, vai formando, fazendo cursos. Me inscrevi em vários cursos. Primeiro eu fui no Empreende Brasil, aí conheci o pessoal, achei sensacional aquela atmosfera, aquela troca de experiências, muito rica mesmo. Ali eu me apaixonei. No dia que eu fui no Empreende, eu já me inscrevi, entrei no clube, que é um clube muito bacana. Depois, ali mesmo, eu conheci um dos palestrantes, que é o Demo Oliveira. Contratei a mentoria e uma consultoria dele em São Paulo. O Demo Oliveira foi responsável pela expansão da Samsung no Brasil. Legal. E eu tinha uma ideia de expandir a minha empresa, então, faz todo sentido. Assisti 2 palestras dele, uma mentoria que teve lá. Cara, adorei, então contratei. Ano passado nós fomos, eu e a minha sócia, nós fomos todo mês para São Paulo. E aí tinha reuniões lá e foi bem enriquecedor, assim, foi bom demais. A empresa evoluiu muito em todos os sentidos, processos, gestão de pessoas, projeções. Essa visão que nós não tínhamos, agora a gente conseguiu profissionalizar. A empresa também, nós criamos, por uma dor nossa, um software próprio, um programa de gestão dos processos. E esse programa, então, já faz um ano que a gente usa ele, a gente validou ele agora, e a gente agora cedeu para outras empresas de Reurb poderem também validar o programa. E nos próximos meses a gente deve lançar no mercado. Legal. Então, além da empresa de Reurb, temos o escritório de advocacia. Já virou uma de tecnologia. Tem uma de tecnologia agora. Na empresa a gente tem um setor de TI. Dentro da Pro Reurb nós temos um setor de TI. Tem 2 funcionários que programam o dia todo. E aí, buscando criar aplicativos para facilitar a coleta dos documentos. A gente eles desenvolveram, né? A gente, que eu digo, a nossa turma lá desenvolveu uma inteligência artificial, um prompt, que revisa levantamento topográfico e memorial descritivo. Eu mando os dados, ela bate, CPF, nome, papapá, vértice, serviço de uma semana faz em 10 minutos. E o negócio evoluiu de tão modo assim, que eu converso com as outras empresas, ninguém tem nada parecido. Então a gente está montando uma empresa de topografia, voltada para a Reurb. Então vai abrir mais uma empresa, né? E daí essa empresa, a ideia é atender a Pro Reurb e atender outras empresas de Reurb também. E a gente vai expandindo e vai... Então, no final das contas, de advogado já foi empresário, de empresário já empreendedor visionário e por aí vai. Fora os investimentos em imóveis que a gente faz quando aparece uma oportunidade, a gente compra, regulariza e vende. Também é muito bom. Muito legal, muito legal. Então com isso, agora trouxesse uma deixa interessante. Então, tem como se falar em ROI no mercado Reurb, né? Claro. Porque existe um ganho, né? Claro. Tu regulariza, tu falou, 40%. Então, tem como se falar em ROI. É um mercado que quem quer fazer investimento, por exemplo, pode trabalhar por aí. Pode. Ganha quem executa o serviço, ganha o morador pelas inúmeras vantagens, valorização do imóvel, os investidores participam disso, prefeitura ganha, é ROI para todo mundo. Todo mundo ganha, todo mundo ganha. É um processo, de fato, transformador. É o legítimo ganha-ganha. É o ganha-ganha, é o processo do ganha-ganha. Pô, isso é muito legal, cara. Muito legal. E agora, Alberto, o que a gente vai fazer? Cara, eu preciso que essa massa esteja quase pronta. A massa pronta. Porque o filé é rápido. E aí, quando ela estiver quase pronta, eu faço o filé e derreto o queijo para fazer o molho. Porque se eu fizer aquilo lá antes, isso aqui não estiver pronto, vai dar problema. Entendi. Porque a carne fria não... Quer que eu vá abrindo esse filé aí para respirar? Pode ser. Então eu vou abrindo aqui, enquanto eu já te faço mais uma pergunta. Aqui eu adoro fazer pergunta, cara. Não, mas aí... Estamos aqui para isso. Aqui eu gosto de 2 coisas. De fazer pergunta, não ter a obrigação de responder.
E de comer sem E de cozinhar. comer sem ter que cozinhar, exatamente, exatamente. Nesse processo de reurb, claro, tem um processo e tal, existe uma obrigação de prazo, ou às vezes o ente público, ele vai banho-maria, vai embarrigando, o resultado não chega, tem como ir lá e dizer, não, dá esse reurb aqui, para de enrolar, como é que é isso? Não, o trâmite na prefeitura é algo que eu não tenho como... Sim, claro, se tiver um excesso de prazo, eu posso entrar com mandado de segurança, obrigá-los a tramitar. Uhum. Mas eu não... Essa questão do prazo, quanto tempo leva uma reurb? Isso varia muito. Tem prefeitura que faz em 6 meses e prefeitura que leva 3 anos. Depende da demanda, depende da complexidade Estrutura, do às processo. vezes, da prefeitura? Da estrutura da prefeitura. Às vezes eu tenho uma reurb de uma rua que ela é pavimentada com drenagem, com rede elétrica, os lotes murados, não tem APP, não tem nada. Eu posso ter uma reurb que é numa área de morro, que eu tenho que fazer um estudo de risco, que eu tenho que fazer uma análise ambiental, que eu tenho... É tudo mais difícil. Uhum. Então, a prefeitura também vai ter mais dificuldade de tramitar um processo desse. A gente também não pode ser antiético e prometer eu prometo que em 6 meses sai. Não dá para fazer isso, porque não depende somente da gente. Não depende somente da gente, depende também da trâmite da prefeitura. O que a gente promete? Prometo fazer tudo com excelência, cumprir as exigências dentro dos prazos e dar retorno sempre que me for pedido. Né? Fazer o processo da melhor forma possível. O processo da ProReurb hoje, os nossos processos são modelo em todas as prefeituras que a gente atua. Então hoje a nossa empresa, hoje é a que mais tem processos em Florianópolis, em Porto Belo, em Tijucas e Palhoça. A gente atua em vários outros. Mas assim, os municípios que a gente atua, se chegar na prefeitura e perguntar dos processos da ProReurb, vai ver que são processos modelo. Redondinho. Redondinho, da topografia até organização dos documentos. Cada morador vem redondo. O que muita empresa faz? Faz um protocolo de uma procuração, uma CNH e deu. Aí depois junta uma certidão de nascimento, depois junta o comprovante de residência. A gente só habilita se tiver redondo. O protocolo, ele é completo, ele não é faseado como muita gente faz. O comum no mercado é o seguinte, começa a cobrar o morador e na medida que ele vai pagando eu vou fazendo topografia, eu vou fazendo isso, vou fazendo aquilo. Esse é o comum. Trabalha com o dinheiro do... A ProReurb faz diferente. Eu elaboro todos os projetos e estudos, protocolo tudo, dou o número do processo para o morador, ele pode ir lá na prefeitura conferir e daí eu começo a cobrar ele. Então tem o trâmite de 6 meses a 2 anos que vai tramitar, ele tem esse retorno pagando. Vai pagando. Então é uma forma de trazer segurança para ele e para mim também. E tu já garante, através desse número de protocolo, que o teu processo está aqui, já está seguindo, já está protocolado. Me protege também, porque eu sei se o processo vai chegar ao fim. Uhum. Muitas vezes, quando eu vou captar aquele núcleo, eu não tenho que ainda não elaborei os projetos. Às vezes eu posso me deparar com uma nascente, com uma área de risco de alagamento que eu não sabia, porque ninguém me falou. E acontece muito? Acontece. E aí eu preciso parar, devolver a documentação e não cobrar do cliente, porque como é que eu vou protocolar? E aí o processo vai ser indeferido, que eu já sei que vai ser indeferido, não faz sentido. A gente leva uma vida inteira para fazer um nome. É um processo errado para se queimar, a gente não pode errar. Então a nossa preocupação por excelência, todo mundo tem família, né? Daqui a pouco cobra errado, alguém cobra porque fez uma promessa, então a gente promete o que está ao nosso alcance. Tem que ser justo, né? E esse time de fazer a cobrança depois me obrigou também a me organizar diferente, do ponto de vista fluxo de caixa. Uhum. Porque eu preciso ter protocolos periódicos para manter o fluxo de caixa saudável, porque eu banco tudo isso antes. Uhum. Então o morador não me pagou nem R$1, eu já paguei tudo. E se ele desiste? Aí eu executo ele, porque o contrato de honorários, ele... Mas tu assina o contrato antes? É o contrato assinado. Depois do protocolo? Depois do protocolo, claro. Contratou, eu vou a campo. Faço os projetos. Protocolo. Aí começa a cobrar. Boleto. A gente cobra parcela até 30 vezes. Na Casas Bahia. É um consórcio. O legal do nosso software também é que ele emite as notas fiscais automáticas. Então, na medida que ele paga o boleto, o sistema entende que ele pagou e emite a nota automática. Porque tu imagina quanto boleto eu tenho na rua. Boletim de 200 pila, de R$150. Uhum. É muito boleto, muito boleto. Nosso contador tinha que ter um funcionário só para emitir nota. Hoje não, o sistema faz isso sozinho.
Porque entra em contato com o software da prefeitura, gera, só dá o start, né? Isso também gera uma discussão, que tem muita empresa que não declara o que recebe. Existe uma sonegação forte, assim. E quando a gente oferece o sistema como uma super solução da emissão das notas, eles falam, tá, mas aí eu vou ter que declarar tudo. Aí deveria, né? Vai, até porque a partir desse ano a receita está mais próxima e tem que fazer certo, não adianta. Tudo que entra na ProReurb é declarado, emissão de nota fiscal, é certinho. Quem quer contratar a ProReurb faz o quê? Entre em contato, chama no WhatsApp. Pelo Instagram ali? Tem o Instagram, tem o telefone da empresa, que é 48 99 190 3151. Envia a localização do seu imóvel, contrato de compra e venda, se tiver, cadastro na prefeitura. O que tiver de documento. O que tiver de documento. A gente analisa se cabe a Reurb, se é o melhor instrumento, que às vezes pode ser outro, né? E aí a gente analisa, dá um retorno com proposta de honorários e aí segue.